meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Nesta nossa videoaula, nós faremos a revisão gramatical de todos os conteúdos que cairão na nossa próxima avaliação do sistema. E os nossos contents, ou seja, os nossos conteúdos, né, o que vocês devem dominar são countable and uncountable nouns, gerunds, the modal verbs may, must, might, the genitive case, agreeing and disagreeing expressions, want and would like. Vou explicando cada um. He makes so much money. Bom, então o nosso primeiro assunto são countables and uncountable nouns. Countable nouns. Some nouns refer to things which, in English, are treated as separated items which can be counted. These are called countable nouns. Here are some examples. Então, os substantivos contáveis são alguns substantivos que, em inglês, eles são tratados como itens separados e, portanto, eles podem ser contados. Por isso, eles são chamados de substantivos contáveis. Geralmente, os substantivos contáveis, eles têm o singular e o plural. A car, three cars. My cousin, my two cousins. A book, a box full of books. There are a great many books, are there not, my boy? A city, several big cities. Singular and plural. Countable nouns can be singular or plural. They can be used with an and with numbers and many other determiners. For example, these, a few. Então, os substantivos contáveis, eles têm o singular e o plural, como eu falei anteriormente, né? E os artigos indefinidos an significam uma. Então, eles podem ser usados com esses artigos indefinidos quando estiverem no singular. Vejam os exemplos. She's got two sisters and a younger brother. Ela tem duas irmãs e um irmão mais novo. Então, usou a para younger brother, porque é um irmão mais novo. Most people buy things like cameras and MP3 players online these days. These shoes look old now. I'll take a few magazines with me for the flight. Então, os determiners, como these, estes ou essas, a few, alguns, algumas, né? Poucas. Igual tá no último exemplo, eu vou levar algumas poucas revistas para o voo. Aqui, nós temos os uncountable nouns. Yes, but we have not much money and... In English grammar, some things are seen as a whole or mass. These are called uncountable nouns because they cannot be separated or counted. Em inglês, na gramática, algumas coisas são vistas como total ou como uma massa. Essas coisas são chamadas de substantivos incontáveis porque elas não podem ser separadas ou contadas. Some examples of uncountable nouns are ideas and expressions. Então, alguns dos exemplos são ideias ou expressões, como advice, conselho, information, informação, progresso, news. Apesar de ter esse S aí, ó, que a gente fala notícias, em inglês é considerado substantivo incontável. Luck, sorte, fun, diversão, work, trabalho. Materials and substances, materiais e substâncias. Geralmente aquilo que a gente precisa, por exemplo, usar uma unidade de medida para mesurar, como quilo, gramas, litro, mililitros, são substantivos incontáveis. Water, rice, cement, gold, milk, água, arroz, cimento, ouro, leite. Weather words, palavras relacionadas ao clima. Weather, thunder, lightning, rain, snow, são substantivos incontáveis. Names for groups or collections of things, nomes, né? Substantivos que nomeiam grupos ou coleção de coisas, são substantivos incontáveis, então a gente usa só no singular. Olha os exemplos. Furniture, que significa móveis, mobília. Em inglês é substantivo incontável. Equipment, equipamentos. Rubbish, é tudo que é derivado do material borracha. Luggage, são as bagagens, mas é considerado substantivo incontável. Suitcase significa bagagem, bagagens, é contável. Mas a palavra luggage, que é bagagem, não, luggage, qual que é a diferença entre suitcase e luggage? Suitcase é a sua bagagem pessoal, por exemplo. Você está saindo de casa para viajar, você vai levar a sua suitcase. Você vai levar as suas malas. Então, aí é contável. Agora, luggage, quando tá lá na esteira, rodando lá na esteira, tá misturado com todas as outras malas, a gente chama de luggage. Então, eles usam, né, para esse grupamento de malas de vários passageiros, eles usam o termo luggage e sempre será considerado substantivo incontável, sempre usaremos o singular.
Other common uncountable nouns include accommodation, baggage, homework, knowledge, money, permission, research, traffic, travel. Outros substantivos incontáveis incluem acomodação, bagagem, dever, conhecimento, dinheiro, permissão, pesquisa, trânsito e viagem. These nouns are not used with an or numbers and are not used in the plural. Então, alguns desses substantivos, né, que são os substantivos incontáveis, nunca serão usados no plural. We are going to get new furniture for the living room. Nós vamos comprar, a gente traduz para o português como novos móveis para a sala de visitas. Porém, em inglês, é bom lembrar que não pode colocar no plural. Então, olha só, as formas erradas eu não vou nem ler para você não fixar. Você precisa apenas saber que furniture em inglês é singular. We had terrible weather last week. Nós tivemos um clima terrível. O tempo, né? Estava terrível na semana passada. Olha só o errado ali, ó. Não pode usar a. Terrible weather. Não usa a, porque a significa uma, né? E a gente usa uma apenas antes de substantivos contáveis. We need rice next time we go shopping. Nós precisamos de arroz próxima vez que formos fazer compras. Então, rice é substantivo incontável. Então, não usa an antes de rice. Some nouns always have a plural form, but they are uncountable because we cannot use numbers with them. Alguns substantivos, eles possuem a forma do plural, mas são substantivos incontáveis porque nós não podemos usar números com eles. Olha só os exemplos. I bought 2 pairs of trousers. Trousers são calças sociais. Se for a calça jeans, eles usam jeans no plural, mas indicando o par de calças, não é? Então, olha só, a gente vai colocar o número e colocar no plural a palavra pairs, que significa pares. Mas as calças, tanto em português quanto em inglês, a gente sempre deveria colocar no plural. Mas colocar no plural, né? Vou comprar calças. Preciso de comprar um par de calças novas. Other nouns of this type are shorts, pants, pajamas, glasses for the eyes, binoculars and scissors. Por que falou aí glasses for the eyes? Porque isso aqui, this is a glass, isso é um copo, glass. Então, glasses for the eyes, porque são os óculos, né? Outros substantivos do mesmo tipo são shorts, calças, pijamas, óculos, oculares, óculos, binóculos e tesoura. It's not for the faint of heart. Aqui nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o gerúndio. Tem algumas regrinhas de gerúndio aqui. Quando é que a gente usa o gerúndio? Como sujeito de uma frase, como objeto direto de uma sentença, como complemento, as a subject complement, como complemento do sujeito, compondo alguns substantivos depois de preposição, após certas expressões. A gente nunca usa, né, o gerúndio. Essa matéria ela está muito bem explicada no caderno de vocês. Inclusive, eu passei o infinitivo, expliquei o infinitivo antes, e o gerúndio. Essa última regrinha aqui, ó, it's no use, there's no point in, tá explicando melhor lá no caderno. Vocês devem abrir o caderno e reler, mas aqui também vai dar para entender direitinho. Olha só, what is a gerund? O que é um gerúndio? A gerund is the ing form of a verb that functions as a noun. Um gerúndio é o ing na formação de um verbo que forma um substantivo. Então, a gente substantiva o verbo. Transforma o verbo em substantivo através do gerúndio, colocando ing. When do we use the gerund? Quando usamos o gerúndio? As the subject of a sentence, como sujeito de uma frase, como estava lá na imagem anterior. Swimming is good for your health. Nadar é o sujeito da minha frase. Nadar é bom para a saúde. Como é que eu descubro cadê o sujeito da minha frase? Da mesma forma que a gente faz na língua portuguesa. Busca o verbo e pergunta quem? Quem fez isso? Olha só, is good for your health. É bom para a sua saúde. O que é bom para a sua saúde? Swimming. Então, aqui o verbo to swim, nadar, virou um substantivo aqui, eu estou nomeando a ação. After prepositions, após preposições. She's interested in learning Spanish. In é preposição.
Também está no caderno de vocês uma listinha de preposições. Se não me engano, eu pedi para os líderes das turmas de vocês tirar foto daquela minha gramática vermelhinha. Essa aqui é uma ótima gramática. Inclusive, a My English Lab é bom que a explicação dela está toda em português. Tem ela online, tem ela na Amazon. Você pode baixar ela para usar ela no Kindle e ela está gratuita. Então, se tiver a chance, já baixa essa gramática, porque ela tem todos os conteúdos gramaticais necessários, assim, para ser usados em todos os anos escolares. After certain verbs like enjoy, love, hate, finish, etc. Depois de verbos determinados, no caderno também tem uma listinha, né? Sempre usaremos gerúndio. Olha os exemplos. I enjoy reading. Eu curto ler. He finished cleaning the kitchen. Ele terminou de limpar a cozinha. After expressions with go plus activity, após expressões que tenham o go mais uma atividade. They go skiing every winter. Eles vão esquiar todo inverno. We went fishing yesterday. Nós fomos pescar ontem. In continuous verb tenses, aqui compondo, né? No caso do primeiro exemplo, presente contínuo, do segundo exemplo, o passado contínuo. She's studying for the exam. They were playing soccer when it started to rain. Ela está estudando para a prova. Eles estavam jogando futebol quando começou a chover. Queridos, eu estou explicando um pouquinho rápido para não ficar muito cansativo para vocês, mas vocês vão ter a chance de pausar o vídeo, voltar, ouvir de novo. Gostaria também que fizessem anotações no caderno, né? Daquilo que vocês notarem que não compreenderam bem, volta, escuta de novo e anota, escreve. Né? Porque aí a gente tem as nossas pré-quedas, a gente não vai cair no buraco, a gente vê antes que tem uma dificuldade ou que tem uma resistência, ou tipo, eu falei uma coisa que você pensou, ai que chato, volta e escuta de novo, porque é nesse ponto que você vai errar na prova, tá? A hora que a gente está estudando, a gente pensa, ai que chato, ai cansei, não quer. É aí que você mais precisa. Queridos, aqui nós temos todos os nossos verbos modais. Porém, na nossa avaliação, vai cair apenas o verbo modal can, must e might. Também coloquei uma explicação enxuta aqui para vocês. So it may rain, but hopefully it will be nice weather. May expresses possibility or permission. Ele expressa possibilidade ou permissão. It may rain tomorrow. Pode chover amanhã. There is a chance it will rain. Existe uma chance, né, de que vai chover. You may leave now. Você pode sair, você pode partir agora. You are allowed to leave now. Lhe é permitido sair agora. Must expresses necessity, strong obligation or deduction. Então, o verbo modal must, ele expressa uma necessidade, uma obrigação forte ou uma dedução. You must wear a seatbelt. It's required. Você deve usar um cinto de segurança. É requerido pela lei que quando você vai dirigir, você use o cinto de segurança. Então, é lei, então tem que usar. Your beloved King Julian must simply make a small sacrifice to my good friends, the water gods, in the volcano. Deduction, exemplo de deduction, logical conclusion, conclusão lógica. She must be tired, she worked all night. Ela deve estar cansada porque ela trabalhou a noite toda. I'm sure she's tired. Então, essa frase eu usei o verbo modal must porque eu tenho certeza que ela está cansada. Uma lembrança rápida aqui. Os verbos modais, todos eles funcionam tal qual o verbo to be. Então, vai fazer uma pergunta. Vamos pensar nessas frases aqui. It may rain tomorrow. Vou perguntar, may it rain tomorrow? Vou negar. It may not rain tomorrow. Então, sentença afirmativa. Sujeito, verbo modal, verbo principal, restante da frase. Pergunta, sentença interrogativa. Modal no lugar do sujeito. Sujeito no lugar do modal. Resto da frase, ponto de interrogação. Negação. Sujeito, modal com not, verbo principal, resto da frase. Então, a mesma coisa que a gente faz para criar sentenças afirmativas, negativas, interrogativas com o verbo to be, aqui nós faremos também com o nosso verbo modal. E finalizando a explicação dos modais, o verbo modal might. I've been thinking, and well, aren't you afraid you might be rushing into things a little?
expresses possibility, but it's weaker than may. Ele expressa uma possibilidade, mas uma possibilidade menos possível do que o may. Então, os dois verbos, o may e o might, eles são muito similares. Mas quando é uma coisa que eu tenho menos certeza, eu uso might. It might snow later. Deve nevar mais tarde. It's possible, but not very certain. É possível, mas não é muita certeza, não tem muita certeza. E aqui a gente tem uma dica bônus para vocês, olha só. Que eu falei, né? May and might are often interchangeable when talking about possibility, but might is a bit less certain. Os verbos modais may e might, eles são frequentemente intercambiáveis. Eu posso usar um ou outro para falar de possibilidade, mas o might, ele é um pouquinho menos certo, né? Então, ele é mais fraquinho do que o may, digamos assim. The grammatical case used for showing possession. Como é que eu faço para demonstrar possessão? Tem 3 formas de demonstrar possessão. His dinner, usei aqui nesse caso um possessive adjective, o jantar dele, né? Esse cão também é engraçado aí com essa caneca, mas tudo bem. Deixa passar. Dinner of the dog, o jantar do cão. Ah, eu quero reduzir, quero escrever esse tanto de coisa aí, não. Dog's dinner. Pronto, coloco o apóstrofe S e depois a gente tem o que é do cão. Explicação do genitive case. Key uses of the genitive case. Usos chaves, né? Do caso genitivo. Possession or ownership. As duas palavras são sinônimas. Possession, possessão. Ownership, possuir, ter posse. Singular nouns, para substantivos no singular, nós vamos acrescentar o apóstrofe S. Exemplo, the girl's bicycle, as bicicletas das garotas. Plural nouns, que terminam já com o S, né? Substantivos no plural que já terminam com o S, é possível colocar só o apóstrofe. Olha só, a sala dos professores, o hall dos professores. Coloquei aqui um lounge, não coloquei uma classroom, porque eu quis ser mais chique, tá? The teacher's lounge. Teachers, tá no plural, é dos professores, não é de um professor só. Aqui não é igual nos Estados Unidos, que cada professor tem o seu escritório, com sua mesa e seu computador. Aqui a gente tem uma sala para todos, não é? Então, the teacher's lounge, a sala dos professores. Substantivos no plural que não terminam com apóstrofe S, a gente deve colocar o apóstrofe S, olha só. Children, a gente tem one child, two children, three children, four children, five children, and so on. Uma criança, 2 crianças, 3 crianças e por aí vai. Porém, children faz o plural de forma irregular. Então, child, children, não tem S aí, então eu vou colocar apóstrofe S para indicar que os brinquedos são das crianças, the children's toys. O caso genitivo, o apóstrofe S é usado também para relationships or associations, relacionamentos ou associações. Exemplo, my brother's friend, the friend of my brother. O amigo do meu irmão. The company's policy, the policy of the company, as políticas da companhia. Também serve para time expressions, expressões de tempo. Exemplo, a day's work. Work of day, dia de trabalho. 2 weeks notice, notice of 2 weeks. Então, seria os recados de 2 semanas. O caso genitivo, né? Alternative form, tem algumas formas alternativas, né? Isso aqui é a forma completa, a forma cheia. Sometimes, especially with inanimate objects or abstract concepts, possession is expressed of using of instead of the genitive case. Em algumas situações, especialmente quando estamos falando de objetos inanimados ou conceitos abstratos, a possessão é expressa com a palavra of, que significa do, de, da, ao invés do caso genitivo com o apóstrofe S. Olha o exemplo. The roof of the house, o teto da casa, ao invés de falar house roof. Seria a mesma coisa, teto da casa. The color of the sky, a cor do céu, instead of sky's color. É mais comum, né, quando a gente vai falar de 2 objetos, de coisas inanimadas, usar o teto da casa, a cor do céu, ao invés de usar o caso genitivo. This form is often preferred in informal writing or when the possessor is a longer phrase. Essa forma é frequentemente preferida na escrita formal ou quando
a gente quer, né, colocar uma frase um pouquinho mais longa. Special cases, casos especiais. Singular nouns ending in S. Os nomes no singular, quando terminam com S, é possível colocar o apóstrofe S ou só o apóstrofe. Ambas as duas formas são aceitáveis. Olha, Chris é um nome que terminou com S. Então, eu posso colocar Chris Book com apóstrofe S ou só com apóstrofe. Compound nouns. Add S to the end of the compound. Nomes compostos, a gente acrescenta o S após essa composição. Olha só. My mother-in-law's recipe. A receita da minha sogra. Mother-in-law é sogra. Então, em inglês, quando você vai falar sogro, sogra, é como se fosse mãe de lei, pai de lei. Father-in-law, sogro. Mother-in-law, sogra. Sister-in-law, cunhada. Brother-in-law, cunhado. Join possession, add apostrophe S to the last noun only. Quando você vai juntar a possessão, várias coisas, várias pessoas têm tal coisa, você vai colocar o apóstrofe S apenas no último nome. Olha, essa é a casa do Jack e do Jill. Jack and Jill's house. They share one house. Eles compartilham uma casa. Individual possession, add apostrophe S to both nouns. Se for uma possessão individual, a pessoa possui posse individual de alguma coisa, então você vai colocar o apóstrofe S após cada nome. Observa esse último exemplo. Jack's and Jill's cars. Então, é o carro do Jack e é o carro do Jill. Each owns a separate car. Cada um possui um carro separado. Alice's dad's car. Agree and disagree. Agree and disagree expressions. Strong agreement. Quando eu quero demonstrar que eu concordo fortemente com alguém ou com alguma situação. I agree with you 100%. Eu concordo com você 100%. I couldn't agree more. Não poderia concordar mais. You're absolutely right. Você está absolutamente certo. That's exactly how I feel. É exatamente como eu me sinto. No doubt about it. Sem dúvidas em relação a isto. I agree, there are no rules. General agreement, concordâncias gerais, quando você vai concordar no geral, exactly, exatamente, absolutely, seria tipo com certeza, absolutamente, that's so true, tipo isso é tão verdade, I think so too, eu também acho, so do I, eu também. Informal agreement, concordâncias informal, tell me about it, fala aí sobre isso. They're telling me, eles estão me contando isso. I know, right? Eu sei, certo? I was just going to say that. Eu já ia dizer isso. Vamos agora para as discordâncias. Vamos agora para esse outro item, concordando com uma negativa. Alguém não achou legal uma coisa, eu vou falar que eu também não achei legal, não. Me neither. Então, alguém fala assim, ó... I'm not eating that. Eu não vou comer isso. Me neither. Nem eu. I didn't like the way she talked to me. Eu não gostei do jeito que ela falou comigo. Neither do I. Eu também não gostei. I don't agree with your opinion. Eu não concordo com a sua opinião. I don't either. Eu não concordo também. Então, aqui é concordar com a negação. Estou concordando com a discordância. Próximo pontinho, falando agora mais de disagreeing, disagreement, polite disagreement. Quando eu quero discordar educadamente, o que eu posso falar? I am afraid I don't agree. Eu temo que eu não concorde. I beg to differ. Eu penso diferente. I'm not so sure about that. Não tenho muita certeza sobre isso. That's not always the case. Isso não é sempre o caso. Strong disagreement. Strong, forte, né? Discordância forte. I totally disagree. I disagree for the following reasons. Discordo totalmente. No way. De forma alguma. That's completely incorrect. Isso está completamente incorreto. I couldn't agree with you less. Eu não poderia concordar menos com você.
Disagreeing with positive statements, quando eu vou discordar de uma sentença que é afirmativa, a pessoa A me fala o seguinte: I like tea without sugar. Eu gosto de chá sem açúcar. I don't. Eu não gosto. Disagreeing with negative statements, discordando, não concordando com sentenças negativas. Alguém falou uma coisa negativa, só que você pensa o contrário. Repara aí que os verbos são o contrário, né? Olha só. I don't like tea with sugar. Eu não gosto de chá com açúcar. I do. Eu gosto. Então, na primeira frase, I like tea, tá afirmando. I don't. Eu não gosto. Na segunda frase, I don't like tea, não gosto. I do. Eu gosto. Porque eu tô, na verdade, discordando aqui com a afirmação, discordando aqui com a negação. Último trechinho gramatical, última explicação gramatical que nós vamos ver aqui hoje, a diferença entre want e would like. O verbo want é o verbo querer, o verbo would like, gostaria. Na verdade, o verbo modal would, ele não tem uma tradução. Ele seria como se fosse a terminação ria. Would like, gostaria. Would talk, falaria. Por exemplo, would write, write escrever, would write, escreveria. Então vamos lá. Want and would like. Want. I don't want the same for you. Para que ele é usado? Como que esse verbo é? More direct and informal. Ele é direto, ele é informal. Used to express a clear desire or wish. Ele é usado para expressar um desejo claro, né? Wish também é um sinônimo de desejo. Desire, wish, é a mesma coisa. Can sound a bit strong or even rude in certain situations, especially when making requests. Ele pode soar um pouquinho forte ou até mesmo rude em certas situações, especialmente quando fazemos pedidos. Voltando aqui nos exemplos. I want a sandwich. She wants to travel. Eu quero um sanduíche. Ela quer viajar. I would like a sandwich. Eu gostaria de um sanduíche. Repara como fica muito mais educado e polido. Would like, vamos analisar aqui o uso dele. More polite, formal and softer. É mais polido, mais educado, ele é formal, ele é mais leve. Often used for requests, invitations, or when trying to be kind or respectful. Ele é mais usado para pedidos, convites ou quando você está tentando ser gentil ou respeitoso. Similar to say, I'd like or I would like, more gentle than want. É a mesma coisa, né? Quer dizer que você quer, você gostaria, mas ele é mais. Você pode dizer I'd like ou I would like. Pode dizer na contracted form, I'd like, ou na full form, I would like. E ele é bem mais polido do que o want, bem mais gentil. I would like a sandwich, please. Eu gostaria de um sanduíche, por favor. Would you like to go to the movies? Você gostaria de ir ao cinema? Então, tô te fazendo um convite. Hi, my name is Peter Parker, and I would like a coffee, please. E terminamos a nossa explicação gramatical inteira para nossa avaliação do sistema, que acontece no dia 28 de abril. Desejo que todos vocês façam uma excelente prova. That's it for today. Kisses for you. Bye bye.